Você já se pegou sonhando com uma vida incrível, cheia de conquistas, mas se sentiu paralisado como se a preguiça tivesse mais poder que sua vontade? Pois é, você não está sozinho. A verdade é que muitos se sentem assim, mas poucos sabem que existe um caminho para quebrar esse ciclo sem depender de motivação passageira ou fórmulas mágicas. Imagine descobrir que a única coisa que separa você do sucesso não é talento, nem sorte, mas pequenas mudanças estratégicas na sua rotina, no seu ambiente e na sua mente. É como se alguém tivesse dado o manual secreto da disciplina, consistência e autoconfiança, e você estivesse prestes a ler cada linha. E o melhor, cada passo que você aplicar transforma a frustração em ação, e ação em resultados reais. É a chance de, finalmente, alinhar seu desejo de crescer com hábitos que realmente funcionam. O que antes parecia impossível, de repente, se torna algo que você pode controlar, dominar e principalmente aproveitar. Existe um tipo de dor silenciosa que corrói por dentro. É aquela de quem sabe que pode mais, mas vive preso na mesma rotina. A mente sonha grande, mas o corpo hesita. Os planos brilham, mas os hábitos sabotam. É o conflito entre o que se quer e o que se faz. E o curioso é que, mesmo cercado de frases motivacionais, o coração pesa quando os resultados não aparecem. É como estar no meio do oceano segurando o remo, mas sem forças para remar. A estagnação não vem de falta de talento, mas de falta de consistência. Muita gente acha que o empreendedorismo é só sobre ter ideias brilhantes, mas o segredo está em manter o foco quando o entusiasmo vai embora. É aí que entram a disciplina e o controle emocional. Dois pilares que separam quem sonha de quem realiza. O problema é que quando não se vê progresso, o cérebro começa a cochichar. Será que isso é para mim? E é nesse instante que a dúvida ganha força. Mas é exatamente nessa confusão que o jogo pode virar. Porque todo desconforto traz um recado disfarçado. Ei, você não nasceu para ficar parado. E quando a autoconfiança começa a ser reconstruída, mesmo aos poucos, a chama reacende. O que parece derrota vira ponto de partida. Só que para entender como essa virada acontece, e o que realmente transforma alguém estagnado em alguém em movimento, é preciso dar o próximo passo. Pouca gente entende que a verdadeira mudança não começa com uma ação, mas com uma decisão. Aquele momento em que algo dentro de você diz: chega, eu não volto mais para o que eu era. É quase como romper um contrato invisível com o passado. E por mais simples que pareça, essa escolha exige autoconfiança e controle emocional, porque decidir mudar é, na prática, declarar guerra contra os próprios hábitos antigos. A disciplina nasce exatamente desse ponto. Quando a pessoa decide agir como se já fosse a versão que deseja ser, o cérebro começa a se reorganizar. A dúvida dá espaço à consistência, e os resultados aparecem não como mágica, mas como consequência. No empreendedorismo, isso é visível. Os grandes viraram grandes porque tomaram uma decisão inegociável: seguir em frente, mesmo quando o mundo dizia, não vai dar certo. E o interessante é que depois dessa decisão, algo muda na energia. Os dias continuam desafiadores, claro, mas o olhar muda. As frases motivacionais que antes soavam distantes passam a fazer sentido. O eu antigo começa a desaparecer aos poucos, até que um dia você percebe: não é mais a mesma pessoa. Mas para que essa nova versão cresça com força total, há um detalhe que muita gente ignora. E ele está escondido no ambiente onde você vive. Não adianta plantar sementes de mudança num solo tóxico. O empreendedorismo, a disciplina e até o controle emocional precisam de um terreno fértil para florescer. O ambiente é esse terreno. Se ao redor só há distração, negatividade e ruído, a mente se perde, o foco evapora e a consistência se dissolve. É impossível crescer cercado do que te puxa para baixo. E o mais curioso é que muitas vezes o inimigo mora dentro de casa, disfarçado de conforto. Criar um ambiente que favoreça o progresso é um ato de amor próprio. É aprender a eliminar o excesso, organizar o caos e preparar o cenário para que o novo, você, se sinta em casa. Isso vale para tudo. O canto onde você trabalha, as pessoas com quem convive, os conteúdos que consome. Pequenas mudanças físicas geram transformações mentais gigantescas. É o tipo de disciplina silenciosa que ninguém vê, mas que determina os resultados. E claro,
Essa adaptação não acontece de um dia para o outro. É um treino constante de autoconfiança e controle emocional para resistir à tentação de voltar ao velho padrão. O segredo é tornar a mudança inevitável. Se o ambiente te empurra na direção certa, até os dias difíceis viram aprendizado. Só que antes de aprender a mudar tudo à sua volta, há um sentimento que precisa ser entendido. Aquele incômodo que surge quando a gente percebe que ainda não está entregando o nosso melhor. A decepção tem um gosto amargo, mas é um dos temperos mais poderosos do crescimento. Quando a pessoa sente aquela pontada de frustração por não alcançar os resultados que queria, é sinal de que ainda existe desejo vivo dentro dela. Só se decepciona quem ainda sonha. O segredo é não afogar esse sentimento, mas transformá-lo em ação. O verdadeiro empreendedorismo começa quando a dor vira movimento. Em vez de fugir da decepção, o sábio aprende a conversar com ela. Ele observa, respira e usa o controle emocional para entender o recado escondido. Ei, talvez seja a hora de mudar a rota. Essa escuta ativa é o que diferencia quem reclama de quem evolui. A disciplina e a consistência se fortalecem justamente nos dias em que o orgulho dói, mas a vontade de vencer fala mais alto. E o mais curioso é que, depois de acolher essa dor, algo dentro muda. A autoconfiança começa a se reconstruir. As frases motivacionais ganham novo sentido e o foco volta para o lugar certo. O progresso. Cada decepção vira um lembrete de que ainda há mais por fazer, mais por conquistar, mais por provar a si mesmo. Só que para transformar essa energia em direção, é preciso ter clareza sobre o que realmente se quer construir daqui para frente. A maioria das pessoas vive ocupada, mas poucas sabem para onde estão indo. É como remar com força, mas sem bússola. O cansaço vem, os resultados não. Definir uma visão clara é o primeiro passo para alinhar disciplina, consistência e propósito. É nessa hora que o empreendedorismo deixa de ser só sobre dinheiro e passa a ser sobre direção. Saber o que se quer construir e por quê. Quando a visão é confusa, qualquer distração parece oportunidade. Por isso, quem tem clareza economiza energia e multiplica a autoconfiança. O foco vira uma força natural, quase magnética. As frases motivacionais deixam de ser consolo e viram lembretes do caminho. O segredo está em escrever essa visão com detalhes. Como quer viver, com quem, o que quer sentir, quanto quer contribuir. Tudo começa na mente antes de existir no mundo. E à medida que essa visão vai ganhando forma, nasce também a responsabilidade de cuidar dela. É como carregar uma chama. Requer atenção, controle emocional e pequenas atitudes diárias. É por isso que o próximo passo é essencial. Entender como transformar essa visão em progresso real, medindo cada movimento para garantir que o sonho esteja se tornando prática. A maioria das pessoas quer grandes resultados, mas esquece que eles nascem das pequenas vitórias diárias. O segredo está em olhar para o hoje com seriedade. Planejar o amanhã ainda hoje, medir o que realmente importa e celebrar cada avanço, por menor que pareça. No empreendedorismo, quem aprende a acompanhar o progresso cria um ciclo de consistência que transforma qualquer meta em realidade. A disciplina é a ponte entre o que se sonha e o que se vive, e ela se constrói com métricas simples. Quantas horas de sono, quanto tempo de foco, quantas ações reais rumo ao objetivo. Não é sobre se cobrar, é sobre se conhecer. Esse hábito fortalece a autoconfiança, porque mostra que, mesmo nos dias lentos, há movimento. E movimento é sinônimo de vida. Mas, claro, acompanhar o progresso também exige controle emocional. Nem todo dia vai render, e tudo bem. O importante é não quebrar o ritmo, porque é no compasso da consistência que os grandes resultados aparecem. E quando o ambiente começa a parecer pequeno demais para essa nova energia, há uma solução simples e poderosa: mudar de cenário para expandir a mente. Quando a mente trava, o corpo pede movimento. Mudar o ambiente físico é uma das estratégias mais subestimadas no empreendedorismo e na vida. Às vezes não é falta de disciplina, é excesso de rotina. Um novo lugar, uma cafeteria, uma biblioteca, até um parque, pode destravar ideias e renovar a energia. Pequenas mudanças externas criam grandes transformações internas,
reacendendo a consistência que andava apagada. A mente humana se alimenta de estímulos. Quando vê, ouve e sente o mesmo todos os dias, ela entra em modo automático. E nesse modo, os resultados murcham. Ao mudar o cenário, você força o cérebro a se adaptar, a pensar diferente, a agir diferente. Esse simples ato de sair da zona de conforto é um treino de autoconfiança e controle emocional. Afinal, a vida também exige flexibilidade. E o mais interessante é que esse hábito não exige grandes recursos, só decisão. O foco aqui não é luxo, é intenção. Mudar de ambiente é um lembrete silencioso de que você tem escolha. Pode recriar o próprio contexto sempre que quiser. Só que não adianta apenas buscar novos lugares se você continuar preso em velhos comportamentos. Porque o próximo passo é o divisor de águas. Deixar de aprender e começar de fato a agir. Muita gente se perde nesse ciclo de aprendizado infinito. Assiste vídeos, lê livros, consome frases motivacionais, mas não sai do lugar. É o que chamamos de edutainment, entretenimento disfarçado de aprendizado. O verdadeiro empreendedorismo começa quando se transforma a informação em ação, mesmo que pequena, mas consistente. Sem isso, a autoconfiança murcha e os resultados ficam sempre no futuro. O grande segredo está em criar o hábito de agir imediatamente. Cada insight precisa ser testado, cada ideia precisa ser experimentada. Não adianta decorar fórmulas ou ouvir histórias de sucesso. É na prática que a disciplina e o controle emocional são fortalecidos. Quando você age, mesmo que tropece, o progresso real começa a aparecer. E isso é viciante. E o mais curioso é que essa ação gera aprendizado genuíno. O ciclo se fecha. Quem age, entende mais. Quem entende melhor age. E a consistência se transforma em movimento contínuo. Mas agir também significa tomar cuidado com o que se consome. A próxima etapa mostra como se proteger de influências que desviam você do caminho, sem criar conflitos desnecessários. Às vezes, o maior freio ao empreendedorismo não está fora, mas perto de você. Pessoas, hábitos ou rotinas que minam sua energia podem ser silenciosas, mas poderosas. O primeiro passo é reconhecer essas influências e, sem drama, começar a se distanciar. Não se trata de conflito, mas de cuidado com sua própria disciplina e consistência. Afinal, o ambiente que você mantém determina seus resultados. O processo exige autoconfiança e controle emocional. Dizer adeus a certas situações ou se afastar de pessoas não é fácil, mas é libertador. Quando se cria espaço para aquilo que realmente importa, a mente respira e o progresso aparece naturalmente. As frases motivacionais deixam de ser palavras vazias e viram lembretes vivos do que você está construindo. E a beleza disso tudo é que, ao escolher cuidadosamente suas influências, você começa a se cercar de estímulos que impulsionam. Cada pessoa, cada hábito positivo se torna combustível para a evolução. Mas claro, ainda existe um último desafio para otimizar o tempo e o foco, que muita gente ignora. Aprender a dizer não de verdade. Dizer não é uma arte subestimada no caminho do empreendedorismo. Muitas vezes a rotina é engolida por tarefas que não trazem resultados, mas parecem urgentes. Aprender a recusar o que não contribui para a sua visão é um exercício de disciplina e consistência. Cada não que você dá, na verdade, abre espaço para aquilo que realmente importa. O desafio é usar autoconfiança e controle emocional para recusar sem culpa. Não é egoísmo, é estratégia. Cada distração que você evita é energia poupada para crescer, agir e conquistar. As frases motivacionais deixam de ser só palavras bonitas e se tornam lembretes do valor de seu tempo. Quem domina o não, controla seu destino, e os resultados começam a refletir isso. E a parte fascinante é que, ao se tornar seletivo, você percebe como sua vida muda quase que imediatamente. O foco se intensifica, a disciplina se fortalece, e até as decisões pequenas passam a ter peso real. Mas, antes de colher os frutos desse novo poder, há um passo invisível e crítico que sustenta tudo o que construímos até aqui. Aquele detalhe que poucos mencionam, mas que transforma a ação em hábito real. Depois de atravessar cada passo, o quadro fica claro. Empreendedorismo
disciplina, consistência e controle emocional não são conceitos isolados, mas uma cadeia de pequenas decisões que se reforçam. Cada escolha, cada ajuste no ambiente, cada não dado, é combustível para a autoconfiança e para os resultados que você tanto busca. A transformação é real, mas acontece passo a passo. E o mais poderoso disso tudo é que o caminho não termina aqui. O aprendizado se torna ação. A ação gera progresso. E o progresso cria momentum. A cada pequeno avanço, você percebe que a estagnação é apenas uma lembrança distante. As frases motivacionais agora fazem sentido porque refletem sua própria experiência, não mais palavras alheias. E enquanto se olha para o futuro, o convite é claro. Tudo o que foi apresentado não é teoria. É um mapa prático. Só que o próximo passo é pessoal. É decidir viver essa nova versão. Medir cada movimento, agir com disciplina, proteger seu foco e manter consistência. É aqui que o ciclo recomeça. E a jornada segue para algo maior. Agora que você conhece cada passo para sair da estagnação e transformar sonhos em resultados, a pergunta é: vai continuar deixando que hábitos antigos e distrações decidam seu futuro, ou vai assumir o controle de uma vez por todas? Cada ação, cada decisão que você tomar, constrói o caminho da disciplina, da consistência e da autoconfiança. E aqui vai o desafio. Aplique tudo o que aprendeu, mesmo que aos poucos. Quebre o ciclo, ajuste seu ambiente, diga não ao que não importa e veja como cada pequena vitória alimenta sua evolução. Está pronto para sentir o impacto real da transformação na sua vida? Ou vai deixar passar mais um dia sem agir? Se você quer continuar aprendendo como aplicar essas estratégias, crescer no empreendedorismo e colher resultados concretos, inscreva-se agora no canal e ative as notificações. Não deixe que mais um insight valioso se perca. O momento de mudar é agora.